Rádio Rock Esportiva. O aplicativo novo. Agora entra em campo a equipe que bate um bolão. Fique ligado na melhor transmissão. Equipe Rock Esportiva. Muito boa noite para você sintonizado conosco aí em facebook.com/Rock Esportiva, também através das páginas da Simbralo Eventos, da Multifísio Fisioterapia, do São Carlos em Rede e do Grupo Comunicação e Pesquisa da UFSCar. Chegamos, hein, com a live desta terça-feira, dia 14 de julho de 2020, e uma live espetacular para falar muito sobre futebol, sobre o Santos da década de 90, sobre o Goiás, sobre o Botafogo do Rio. Várias equipes que esse nosso convidado passou e fez história. Guga, o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 93, é o nosso convidado nesta noite. Sempre no apoio de Bianchini Autopeças, Peixaria Central, Disque Pizza Vesúvio, King Comunicação, São Carlos em Rede, Sancar Mecânica Elétrica Automotiva, Vando Detailer, Multifísio Fisioterapia e Casa dos Portões, os nossos parceiros Rádio Rock Esportiva. Paulistão tá voltando dia 22, hein? E teremos novidades aí também em relação às nossas transmissões da Rock Esportiva. Fiquem ligados, compartilhem, comentem a nossa live, envie perguntas aí para o nosso convidado Guga na noite de hoje, que a gente vai repassar aqui com o maior prazer do mundo. O pessoal já vai chegando aí na nossa live, o Samuel Conceição já está conosco, o Irineu Oliveira, o Gaúcho, né, já está conosco, o Paulinho Chiari, lá da IPTV também, ligadinho conosco. Um abração para todos vocês aí, já presentes na nossa live. Então vamos começar a chamar a equipe Rock Esportiva hoje mais uma vez. O meu amigo, o meu irmão, comentarista Rock Esportiva, Ednelson Simonetti. Dinho, seja bem-vindo, meu amigo, boa noite. Boa noite, Rafa. Um prazer muito grande estar falando com você mais uma vez. Terceira seguida, hein? Terceira seguida.
Eu tô pagando as pautas que eu tive aí nas duas últimas semanas aí, ó. Então já tô quase kits aí. Verdade, Uma é boa noite verdade. especial pro nosso convidado, Guga, grande artilheiro, né? Eu acompanhei o Guga desde a época da Inter de Limeira, né? Antes eu não pude acompanhar, não tinha condições de acompanhar, mas depois da Inter em diante eu acompanhei a carreira do Guga. Com certeza um dos maiores jogadores. Os cara entendia, né, da arte de fazer o gol, né? Daqueles caras que hoje está em extinção no futebol. Eu tenho certeza que vai ser uma live muito legal aí. Com certeza, nosso convidado hoje aí, Guga, o artilheiro do Brasil em 93, Campeonato Brasileiro daquele ano, né? Batia sem dó na equipe do Corinthians. Vamos falar sobre muitas coisas hoje aqui na nossa live Rock Esportiva. Guga, obrigado por aceitar o nosso convite, meu amigo. Boa noite e seja bem-vindo à Rock Esportiva. Boa noite, Rafael, Dinho aí. Obrigado aí, agradecer aí pelo convite dessa live, né? Poder contar um pouquinho da minha história aí, das minhas passagens pelas grandes equipes que eu joguei, principalmente do nosso Santos. Falar um pouco do nosso ano lá de 90, que foi maravilhoso, né? Estamos aí juntos para poder lembrar essa passagem minha. Cenário hoje composto pela camisa do Botafogo, esta é da minha coleção, e esta do Santos aqui, ó, é de Henrique Afonso de André. Santista doente aqui, tem a camisa do Guga, número 9. Segundo ele, era um número difícil para conseguir naquela época, porque é só camisa 10 que vendia do Santos, né? O pessoal, os fornecedores faziam só camisa 10. E aí o Guga não tinha muitas, né? E não tinha muitas, né, Guga? Você quebrou um pouquinho dessa história aí também, hein? Até nisso, hein, Guga? Mas foi bom, foi ótimo. Naquele tempo a gente tinha pouco uniforme para a gente até doar para as pessoas, para os torcedores, né? Naquela época tudo se cobrava, né? Era uma época difícil, onde os clubes recebiam pouco material e a gente treinava e jogava, lavava para jogar no outro jogo, para treinar era a mesma coisa. Mas, graças a Deus, essa camisa me deu muita sorte, eu fiz muitos gols, a torcida do Santos tem um carinho muito grande por mim e pela essa camisa. Muito bem. Dinho, fica à vontade aí para fazer a primeira para o Guga. O Rafa, é engraçado ele falando do Santos, né, do Botafogo. O Guga sempre deu sorte com o Alvinegro, né? Sempre foi desde a época lá do Goiânia, depois com a Inter de Limeira, Atlético Mineiro, né? Botafogo, Santos. Então sempre o Alvinegro foi o pé de coelho do Guga aí. Ô Guga, como eu disse, né? Eu comecei a acompanhar a sua trajetória a partir da Inter de Limeira, em 1991. Como que foi, cara, desde lá do início até chegar na Inter? Porque, assim, se eu não me engano, naquela época você já estava com uma idade já um pouco avançada, né? Com 26, 27 anos, né? Isso mesmo. Como que foi, desde o início até chegar na Inter? Vou tentar ser breve. O início da minha carreira foi em 1984. Eu ia completar 18 anos. Eu saí de um campo de várzea para um clube profissional. Eu não tive base nenhuma, eu não participei de escolinha, de júnior, de nada. Eu jogava numa pelada de amigo, naquele tempo era primeiro e segundo quadro, todo domingo nos campos, tinha muitos campos, né? E eu jogava no segundo quadro, jogava no primeiro e ainda jogava de manhã na molecada. Então eu fazia muitos gols e sempre todo mundo me chamava e foi assim que eu me tornei jogador. Porque naquela época o futebol não era bem visto pelos nossos pais, né? Meu pai queria que eu fosse da aeronáutica, da marinha, alguma coisa assim. Meu sonho era sempre ser jogador, porque eu sempre, em todos os peladas que eu ia, né, eu falei, cara, Guga, tu faz muitos gols, cara. Tenta fazer algum teste, algum clube. Eu já fiz no Campo Grande, fiz no Botafogo, mas aí batia com meu pai, negócio de estudo, com minha mãe, não, tu tem que estudar. Aí quando chegou com o finalzinho do meu segundo grau, meu pai falou, tô precisando de ajuda sua, você precisa trabalhar para arrumar alguma coisa, e aí, o que vai fazer? Foi aí eu fiz a prova da polícia, passei na prova, e eu ia ser militar, né, da polícia militar, né, cara? Mas aí surgiu uma luz, cara, de um amigo meu aqui no Rio, que me levou para Cabo Friense para fazer um teste de bobeira.
E levou 15 pessoas, desses 15 só eu que fiquei. Só que a pressão da minha mãe, né? Eu falei, eu tenho que ser profissional logo. Aí, como a Cabo Fluense eu tinha 17 para 18 anos, eles não quiseram me profissionalizar. Então, eu resolvi não aceitar e eu falei, agora então vou continuar na polícia. Mas logo assim surgiu uma oportunidade de outro amigo que falou assim, não, vou te levar para o Acre, que eu já jogo no Juventus do Acre. Fomos para o Acre, 18 dias de viagem. Não, 8 dias de viagem, do Rio até o Acre de ônibus. Cheguei lá, no Juventus, comecei a treinar, aí fui me adaptando ao que é o ser um profissional, né? E comecei a fazer gols e fomos campeões na Juventus, logo no primeiro ano lá, e logo assim surgiu a oportunidade de eu ir para o Equador, que o Luiz Cláudio, que era um zagueiro do Corinthians, jogou na seleção, jogou no Botafogo, e o irmão dele foi esse que me levou para o Acre. E ele estava jogando no Barcelona de Guayaquil, e tinha um brasileiro que era treinador em Esmeralda, uma cidade ali de petróleo ali do Equador. E precisava de um defensor e de um atacante. E eu já estava ali pertinho, né? 18 dias pela mata. Assis Brasil, Peru, Lima, até entrar na fronteira do Equador. Foi tudo de trem, de ônibus, de cavalo, de draga. Andei de tudo até chegar lá. Cheguei magrinho, com cabeção do caramba. Os caras me olharam e falaram assim, caramba, esse cara não vai dar em nada, a gente tá ferrado. Aí falei, bom, vamos começar a treinar. Aí começou a treinar, para daqui a pouco, gol, e os caras ficaram malucos. Não, o moleque é magrinho, tá? Vamos se alimentar e deixar ele mais fortinho para ele vai dar certo aqui. Pô, e graças a Deus foi a minha salvação, porque ali foi definitivo a minha decisão de me tornar jogador profissional, né? Porque tanto na Cabo Fluense como lá no Juventus, era amador, aquele lance todo, mas aí, quando caí numa coisa profissional mesmo, sério, que aí eu deslanchei, que eu fiz gol, fui artilheiro, fiz os gol da final, ganhamos de 2-1 a final, 2 gols meus, e com isso a cidade ficou louca, eu fiquei lá durante 3 anos, só que o Equador também era um futebol bem assim, fraquinho, nosso time era um time da refinaria de petróleo, onde os trabalhadores doavam 10, 15 reais, tipo assim, para poder pagar nosso salário, que era pouquíssimo naquela época. Foi quando surgiu a oportunidade em 87, eu já estava lá há 3 anos, e aí eu fui artilheiro em 85, também do futebol equatoriano, do profissional, com 24 gols eu fui artilheiro. Aí surgiu várias oportunidades, e aí nisso surgiu aqui no Brasil o Itabuna da Bahia, onde um empresário que estava aqui no Brasil me chamou e falou, tem o Itabuna te querendo, tu não quer voltar não? Eu já estava há 3 anos sem ver meus pais, eu vou voltar e vou tentar a sorte no Brasil. Aí voltei, fui para a Bahia, para o Itabuna, em menos de 3 meses eu já era artilheiro do Campeonato Baiano, com 12 ou 13 gols, aí o Tele pediu a minha contratação, que ele me viu jogar, e aí eu fui em 87 para o Atlético Mineiro. Joguei 87, 88 no Atlético. Em 89 eu fui vendido para o Goiânia. Também fui artilheiro do campeonato lá em Goiânia. Fiz muitos gols, brigamos lá por título, mas naquela época tinha Goiás, o Atlético Goianiense, grandes jogadores, Valdeir, Túlio e o Sim, né? E eu fiz um bom campeonato. E no ano de 90, até chegar a 91 já para poder encurtar, eu joguei no Flamengo, o Campeonato Carioca. Eu saí do Goiânia, eu fui para o Flamengo, joguei a Copa do Brasil pelo Internacional de Porto Alegre, que como eu não estava conseguindo jogar no Flamengo, tinha uma panela do caramba, eu falei, não, eu vou sair. Aí o Josimar foi para o Internacional e eu fui de contrapeso com o Josimar. Aí joguei os 4 meses também no Internacional. Quando eu voltei para o Goiânia, o Goiás me contratou. Aí eu fiz um Campeonato Brasileiro de 90 maravilhoso, eu estava artilheiro do Campeonato Brasileiro, estava com 9 gols. Aí quando eu fui jogar contra o Grêmio lá em Porto Alegre, eu quebrei meu 5º metatarso, e naquele ano, para a gente recuperar uma lesão dessa, demoraria 3 meses, 4 meses, ou até mais, e acabou que o Túlio me passou e foi artilheiro com 11 gols. Com certeza, se eu não tivesse me machucado, eu teria brigado pela essa artilharia, porque o primeiro turno já tinha feito 8 gols. Então, aí eu voltei para o Goiânia, só que nesse brasileiro eu fiz 3 gols contra a Inter de Limeira, lá em Goiás. E eles gostaram muito de mim. E quando acabou o campeonato, que eles viram que eu voltei para o Goiânia, a Inter foi lá e me comprou. Aí eu vim para a Inter em 1991,
onde eu fui vice-artilheiro do Campeonato Paulista com 18, né? Eu estava como artilheiro, o Raí estava atrás, mas naquela decisão de 2 jogos contra o Corinthians, no último jogo ele fez 3 gols e acabou me passando. Por mais que eu secasse ele naquele jogo, ele conseguiu me passar e se tornar um artilheiro do Campeonato Paulista aquele ano. Foi aí o ano que o Santos, houve o interesse do Santos e me contratou para ir para a Vila Belmiro. Tanto eu como o Cilim, que era o ponto esquerda da época. Nosso ataque era fabuloso lá na Inter de Limeira. Eu, Cilim e Tato, né? Tato que já tinha sido campeão paulista. E além dos outros jogadores, o Daniel Frasson, o Ivan, que era zagueiro do São Paulo. O Ivan Rocha, né? Ivan Rocha, o Luciano. Pô, era um timaço o nosso time, cara. Fizemos um senhor campeonato. Nós saímos na reta final pelo Corinthians, nos 2 jogos contra o Corinthians. Nós perdemos 2-1 lá em Limeira. Acho que perdemos de 1-0, 2-0 no Morumbi. Foi 2-1 em Limeira, você fez o primeiro gol. Fiz o gol. Você acabou virando, né? Isso. De peixinho, né? De peixinho, uma bobeira nossa lá, nós perdemos aquele jogo, cara. Mas aí a gente fez uma campanha maravilhosa e foi aí que surgiu o interesse do Santos. Aí eu fui final de 91, já para 92, já estava já no Santos. 20 horas mais 35 minutos. Compartilhe e comente a nossa live aí. O David Mangerona, que é santista também, grande Guga, ídolo do meu peixão. Agradeço a ele pelo que fez pelo peixe, é um eterno ídolo. Tá te mandando um abraço, David. Um abraço, David, aí, obrigado. Fábio Luquezzi conosco, boa noite, amigos. Quantos gols o Corinthians levou dele? Nem me fala, ô Fábio. O Guga era matador. Ô Guga, eu não falei pra você antes, né? Deixei, vou falar no ar só, né? Eu sou corintiano, Guga, mas você judiou, hein, Guga? Judiou bastante. A alegria do Santista naquela época era a gente vencer o Corinthians, graças a Deus, e eu consegui fazer muitos, assim, as partidas que eu joguei contra o Corinthians eu sempre fazia gols, e tanto na derrota e nas vitórias, eu sempre deixava a minha marca. O Ronaldo ficava louco comigo, falei, cara, a gente ganhou, mas você fez gols, nós perdemos, você fez 3, falei, pô, cara, não sei se é sorte, se é uma coisa predestinada, porque na Inter de Limeira eu fiz gol no Corinthians, no Santos, todos os clubes que eu joguei sempre fiz gol no Corinthians, então, e graças a Deus essa minha passagem pelo Santos foi maravilhosa, fazendo gol no Corinthians, dando alegria para a torcida do Santos naquele momento de tanto tempo sem título, né? E a alegria do Santista naquela época era passar a semana toda sacaneando um corintiano, ainda mais depois de jogos de 3-1, 4-3, sempre eu fazendo 3 gols, né? E ficando marcado assim, com grandes gols, como foi o 3-1, aquela meia bicicleta, e no 4-3, aquele gol de cabeça, finalizando aquela vitória maravilhosa de 4-3, né? São os 2 gols mais bonitos que eu considero da minha carreira, mais importante, né? Depois dos gols que eu fiz no título lá no Equador, que para mim foi sensacional, entendeu? Mas foi maravilhoso. Graças a Deus eu dei muitas alegrias à torcida do Santos. Infelizmente o título não chegou, a gente chegou bem perto, mas naquela época a gente tinha um problema que quando chegava na reta final, que a gente dependia muito da Vila Belmiro, porque na Vila Belmiro qualquer time tinha medo de chegar lá e jogar contra a gente. O São Paulo de Telê tremia para jogar lá contra a gente, então quando a gente chegava na reta final a gente tinha que subir para São Paulo, por mais que São Paulo tinha muito torcedor santista, mas a Vila naquela época para a gente era o São Paulo, não tinha jeito. Seria Palmeiras, Botafogo, Flamengo, caiu ali dentro, a gente massacrava, com Guga, sem Guga, com Giovani, sem Giovani, sempre foi marcado como um alçapão, e todo mundo respeitava, e a gente sabia, eu perdi poucas partidas na Vila durante a minha passagem nos 3 anos que joguei no Santos. Antes de eu te perguntar do Atlético, deixa eu dar uma passada aqui na nossa live. O Odino Malaspina Filho mandando um alô, o Geraldo Bertassini, o Henrique Afonso de André já está ligadinho aqui conosco também, o Leandro Gélio, quem mais? O Glauco Piovesan, peguei o autógrafo dele aqui em São Carlos, quando o Santos ficou aqui no hotel onde hoje é a prefeitura. O matador de gambás tá mandando aqui o Glauco. O Fábio Luquezzi judiava do nosso time do Corinthians. A Gabi Reá também está conosco aqui. Boa noite para todos vocês. Ô Guga, antes de eu te perguntar do Atlético, do Telê, deixa eu pegar um gancho nisso que você falou dos gols mais bonitos, né? Esse 3-1 aí,
Eu tava... Pena que o nosso narrador não pôde participar hoje. Ele teve um compromisso e não pôde o Rovaner. Mas naquela época a gente foi fazer um encontro desses de jovens, que fica 3 dias de igreja, né? E não podia levar nada, né? E eu peguei um radinho de pilha, porque a gente ouvia os jogos pelo rádio naquela época. E escondi no meio das roupas dentro da mala pra gente ouvir o Santos e Corinthians naquele domingo. Olha o contraventor. Naquela época era isso aí mesmo. Era cara. isso aí, velho. A delinquência. Olha lá, você tá vendo? Vai fazer um encontro que é um retiro, mas leva o radinho pra ouvir o jogo. E aí, pô, vai chegando a hora do jogo e a gente tá lá, tal. Bom, eu sei que a gente conseguiu pegar o radinho lá e ficar ouvindo, né? Pô, daí a pouco 1-0, 2, 3, ele faz aquele golaço. Eu falei, meu, vamos desligar esse rádio aqui, devia ter deixado o rádio em casa, cara. Isso é castigo, rezando. Era melhor ficar rezando do que assistir o jogo. Ó, rezando já tomou 3, viu, Guga? Se não tivesse rezado, tinha tomado 6 aquele dia lá. Caramba, cara. Queria te perguntar na época quando você foi pro Atlético, né? Você chegou a ter muita oportunidade, faltou um pouquinho de oportunidade com o Tele, mesmo ele pedindo a sua contratação, Guga? Eu tive poucas oportunidades no Atlético, porque quando eu cheguei no Atlético já tinha o Renato Pemucho, que era da seleção e jogou no Guarani, que já era centroavante. Tinha o Jason, acho que era de Belém ele. Tinha o Saulo, que era do Paraná Clube. E eu era o 4º centroavante ali, novinho, recém-chegado do Equador, pouco tempo de futebol. O Tele sabia da minha história, que eu não tinha participado de nenhuma categoria de base, eu tinha caído da minha casa, caí dentro de um clube profissional e com minha técnica, com o dom que Deus me deu, eu consegui ir bem nos clubes que eu iniciei, né? E ele me contratou, mas ele foi muito importante para mim, porque ele sabia que eu não tinha tanta base e ele me pegava depois dos treinamentos e ficava me ajudando a cabecear, a chutar de esquerda, de direita. Ele sempre era um cara que ajudou muitos jogadores naquela época. Eu cheguei no time do Atlético com o Zenon, com o Everton, com Marquinho, muitos jogadores, Renato Pemucho, João Luiz, João Leite, Nelinho, Éder. Então tinha muitos jogadores muito famosos, muito de seleção. Eu entrei em algumas partidas, mas joguei muito pouco, né? Principalmente em 87, mas em 88 eu ainda joguei mais. Foi por isso que em 89 eu resolvi sair, porque eu tinha poucas oportunidades e a gente naquela época era aquilo. Se você não jogasse, se não aparecesse, você não ganharia bons salários, porque naquela época o salário já era horrível, né? A gente não tinha voz ativa, a gente não podia falar nada, a gente não podia criticar, não podia bater de frente com a diretoria, com nada, né? Eles tu não quer, vamos te suspender, procura o clube. Então a gente praticamente era um escravo do futebol, onde a gente tinha que aceitar tudo. Se tivesse que treinar em tal lugar, a gente tinha que ir, não podia reclamar, coisa que hoje é totalmente diferente, né? A gente tinha que ser titular para poder saber que a gente ia ter uma renovação no final do 3 meses ou de 6 meses, porque naquela época a gente fazia contrato de 3 meses, 4 meses, 5 meses, não era igual agora de 5 anos, né? Ganhando um dinheirão lá. Naquela época, não, eles faziam uns contratos de 6 meses, davam uma merreca e, se você for bem, a gente renova e dava mais, tipo assim, mais R$400 a mais para poder ficar mais 6 meses. Então a gente tinha que jogar de qualquer jeito, machucado, com lesão, tomava infiltração. De todos os jeitos, você tinha que jogar para mostrar que tinha condições de ir para um outro clube, para ser visto pelo empresário, pelo treinador, para poder sair do clube e ter um salário maior, entendeu? Então, aquela época era uma época de um futebol maravilhoso, de jogadores extraordinários. Eu acho que os melhores jogadores do Brasil são daquela época, né? Romário, Bebeto, Raí, Palinha, Miller. Pô, se você enumerar assim, naquela época de 92, 93, se você quisesse fazer uma seleção, só chegar no São Paulo, chegar no Palmeiras, tu faria uma seleção, entendeu? E por um treinador era difícil fazer uma seleção naquela época com Flamengo, Botafogo, Fluminense, São Paulo. Era muitos jogadores, Edmundo, Roberto Carlos, era muito craque naquela época, o futebol era maravilhoso, o torcedor ia para o estádio e saía satisfeito, porque viu um espetáculo maravilhoso com jogadores
altamente técnico, que partia para cima, né? Igual o futebol de hoje, que o jogador domina a bola, tem a chance de partir para cima, de passar por um, por dois e abrir um espaço maior, não fica naquele toquezinho para lá e para cá. Porra, dá aquela... Chega a ser nojento o futebol hoje. Entendeu? Dá uma raiva, né? Dá uma raiva. Eu não raiva. consigo assistir 90 minutos de futebol hoje, impossível a gente conseguir assistir. Eu assisto ele 10 minutinhos, boto num filme, volto lá, contar o jogo, porque naquela época não, era uma coisa dinâmica, tu largava no pé do Almir, pô, a gente tá no sul, larga no pé do Almir que ele vai passar por 5 e vai cruzar para mim fazer o gol, pô. Então tinha isso, né? Tinha o Denner pegava a bola lá na intermediária, passava pelos 10 jogadores, passava pelo goleiro e fazia gol, pô, era extraordinário a gente ver o talento dos jogadores daquela época, a determinação, a vontade, a entrega que a gente tinha, né? Porque jogador daquela época, ele era júnior, mas o sonho dele era ser profissional no clube que ele era júnior. Hoje não. O cara é júnior do Santos, ele já está pensando em ir para o Real Madrid, para o Barcelona. Eles não estão pensando em chegar no profissional do Santos, eles estão pensando já em outra coisa, mas já tem a mentalidade do pai que não... Pai em cima, não, tu tem que jogar para ser vendido para a Europa, aí tem empresário que dão dinheiro. Hoje, os empresários, né, tudo engenheirado, dão dinheiro para todo mundo, para o pai, para a mãe, tudo, compra tudo, né? Então, naquela época, a gente não tinha nada disso, cara. Pra gente ter um par de chuteira já era difícil. Eu cansei de jogar com um par de chuteira o ano inteiro. Cuidava dela, falava com o roupeiro, porra, engraxa direitinho para ela não rasgar ali, sei que lá. Pô, hoje os caras têm mais de 200 pares por ano para jogar uma partida. E a gente sempre... Eu fui ter minha primeira chuteira, tipo assim, a Puma, de marca. Quando eu joguei no Atlético Mineiro, quem me deu foi o Catatal. Eu calçava 40, o Catatal 38. O meu pé ficava, os dedos ficavam assim, ó. Mas a satisfação de eu estar com uma Puma era tão grande que não importava aquele aperto, entendeu? Eu sempre falo o Catatal tem o pé pequeno, mas aí, porra, mas ele me deu com tanto carinho, cara, que eu joguei muito tempo com aquela chuteira, cara. E era assim a nossa época, né? Mas foi uma época maravilhosa, onde eu não tenho nada a me queixar. Eu joguei com jogadores brilhantes, joguei contra vários fera, pô. Eu consegui jogar contra o meu ídolo, que é o Roberto Dinamite. Aqui no Rio eu torço pro Vasco, o Roberto sempre foi meu ídolo. No meu tempo de moleque eu ia pro Maracanã assistir o Vasco só por ele mesmo. Então, por poder jogar ao lado dele em 92, foi a última partida aí em São Paulo. Eu fiz até o gol no empate de 1-1, tirei o Vasco da final naquele jogo do Botafogo e Flamengo, né? Que o Flamengo foi campeão com o gol do Júnior. Mas aí foi maravilhoso, cara. Não tenho nada a me queixar dos anos que eu joguei, da minha passagem pelo Santos. Foi maravilhoso. Muito bem. Aqui na nossa live, o Celso Aparecido Signini. Boa noite, bela entrevista. Mandando um alô para todo mundo aqui. Edivaldo Garbuio. Grande Vardão. Edivaldo, zagueiro que jogou no Corinthians, viu, o Guga? É daqui da cidade, cara. Jogou legal, um abraço. Faltou um pouquinho para você pegar ali o final... ele jogou no final da década de 80 também, o 80, Edivaldo, né? Porque na época do jogou na Inter de Limeira também. Era o Marcelo, era Gralac, era esse zagueiro do Corinthians na época. E ele jogou na Inter de Limeira também, o Edivaldo. Jogou? Jogou lá também. Cara, a Inter foi uma coisa maravilhosa, cara. O Alan Gomes está conosco aqui também. O Edivaldo tá mandando aqui, ó, fazia gol demais o Guga. Judiava, hein? Naquela época a gente tinha que fazer gol, senão a gente passava fome, cara. Hoje o jogador faz 2 gols, dá 2 assistências e o cara é matador, cara. Naquela época, tipo assim, o Santos, eu joguei 101 partidas, eu fiz 74 gols, eu nem sabia disso. Pô, se for tirar a média, porra, eu fiz muitos gols em poucos jogos que eu joguei pelo Santos. Se fosse hoje, tava milionário, hein, Guga? Pô, entendeu? É diferente. Hoje o jogador faz 5, 6 gols. O cara é matador, o cara é goleador. Pô, 6 gols. Pô, se a gente não fizesse 25, 30 gols por temporada, cara, a gente não tinha clube, não renovava contrato, não fazia nada. Se eu fizesse 2, 3 gols num campeonato no ano inteiro, eu tava morto. Tava passando fome. Verdade. O Robert Abel tá conosco, a Cristina Silvestre, o Felipe Rodrigues, o Lucas Oliveira, o Marcelo Simone, grande Marcelo, um abração para você, pro Júlio, o Luiz Sandro Benedito e também o Neio Mito, narrador aí também de São Paulo, da capital. E olha quem tá conosco aí também, conectado conosco já ao vivo,
E eu vou passar, logicamente, a palavra para ele. É um grande santista, é o dono desta camisa que está aqui no estúdio e que vamos vendê-la no final desta live do dia de hoje, Henrique Cebola. Boa noite, Cebola. Seja bem-vindo, Henrique. Não vamos. Ó, não vamos vender, não. Nós vamos leiloar ela. O lance mínimo é 20 mil reais. Ô, Rafael, vira ela. Já virei. Porque eu já vou começar falando dela. Já mostrei o número 9 aqui, ó. Já mostrou, é que eu tava aí, ó. Nessa época, era muito difícil você ver uma camisa do Santos que não tinha 10 ser vendida. Verdade. Né? Verdade. E o Guga fez com que a fornecedora começasse a vender camisa 9. A Delerba já tinha para vender e depois a Ombro. Aliás, ele mostrou o agasalho da Delerba aí? Ainda não. Não, então mostra. O Guga usou muito aquele agasalho lá. E eu acho que as camisas da Delerba são as mais bonitas, tanto a listrada de manga curta como a as mais bonitas. São a mais bonita da Delerba. Eu acho, das camisas que eu joguei. Eu tenho a branca da Coca-Cola, que você cansou de usar e marcar gol com ela, mas está lá na casa da minha mãe, no sótão, ia dar trabalho de eu buscar. Então eu peguei essa daí que você usou também. Quando eu falei, ele falou, ó, você participa e tal, né? Eu falei, o Rafael, pro Guga, eu não tenho que perguntar para ele, eu não tenho que falar. Porque, ó, meu moleque aqui é santista, ele já viu o título e tal. Para minha geração, o Guga foi um herói do tamanho do Giovani. Acho que ele, o Giovani e o Rodolfo Rodrigues são os 3 maiores heróis do Santos que não ganharam um título grande. O Rodolfo ganhou o Paulista, o Serginho Chulapa ganhou o Paulista. Mas o Guga e o Giovani, eles têm o mesmo tamanho, porque eles conseguiram ser ídolos da torcida santista sem levantar um caneco. Ganhou a Copa Denner, que seja, né? Isso. Mas a alegria que o Guga dava pra gente, a gente tinha. E torcer o Guga. Eu só tenho que... Deu uma travada no teu áudio aí, Henrique. Pô, legal. Tá ruim? Não, agora voltou, agora tá bem. Voltou. Então. Tô. Então, a satisfação que eu tenho de conversar com você, eu te sigo no Instagram, eu vejo Luna e tal. Né, poder falar com você, artilheiro do campeonato, e a gente teve 2 anos seguidos. Nós tivemos você e depois o Paulinho McLaren no ano seguinte, né? O Paulinho foi em 91 e eu fui em 93. Exato. Não foi seguido, mas foi na mesma geração. E toda a nossa geração de meninos da fila, né? Os meninos da fila que nós somos, a gente é muito grato ao Guga. A gente tem um orgulho de ter visto o Guga jogar com a nossa camisa e muito grande, um respeito muito grande. Você sempre vai estar no coração de todo santista, especialmente aqueles da minha geração, Guga. Eu que sou grato. É incomensurável. Eu que sou grato pelo esse carinho que pode falar. Que eu recebo de vocês, torcedores, das suas palavras aí, chega a me emocionar muito, porque é um carinho que é verdadeiro, né? Porque eu recebo de vocês e de muitos outros torcedores, né? Graças a Deus. Eles reconhecem assim, toda a luta daquele grupo, daqueles anos de 92, 93, 94, que a gente se dedicou o máximo, que a gente se doou, né? Para poder conseguir o título. Infelizmente ele não chegou, mas não faltou vontade, determinação, empenho. Era um grupo guerreiro que tinha dificuldade. O Santos naquela época tinha muita dificuldade para treinamento. Às vezes a gente treinava uma semana na praia para jogar um clássico com São Paulo, com o Corinthians no Morumbi, porque a Vila não tinha condições de treinamento, o BC não dava condições. Então a gente ficava na praia, então a gente não. E nós não éramos jogadores de ficar reclamando, de ficar chorando com aquilo. Não tem o campo, então o que a gente vai fazer? Não, vamos treinar onde tiver e vamos jogar e vamos ganhar. E a gente tem que honrar essa camisa, a gente tem que
se dedicar, porque a gente tem uma torcida sofrida, que já vem aí há muitos anos sem título, e a gente tem que conseguir alguma coisa para eles. E a gente se doava muito. Acho que naquela época, os gols que eu fazia no Corinthians era como se fosse um título para vocês, né? E eu me sentia... eu sei disso. Todos falam exatamente isso. E eu queria ter dado esse título. Eu queria, em 93, a gente chegou bem próximo, né? Mas, como eu falei, a gente tinha a Vila Belmiro como um campo nosso, que a gente sabia que chegava ali, a gente vencia. Se a gente jogasse contra o Vitória da Bahia na Vila, com certeza a gente teria vencido, não teria empatado de 3-3 no Parque Antártica e ter saído da final. Assim, entendeu? A gente ganharia do Vitória, com certeza, na Vila. Mas naquela época o Santos não tinha tanta moral para brigar com os grandes, cara. Muito bem, muito bem. Em 92 também, eu me recordo que a semifinal do Brasileiro contra o Flamengo, lembra? Isso. Foi 2-2 no Morumbi. Então, eu tava nesse jogo, né? E, do outro lado tava Zico e Júnior só, para não falar o resto do time, né? E a gente não pôde jogar na Vila. Eu lembro que tinha 100 mil pessoas no Morumbi, né? Aquela que cabia, mas o Morumbi encolheu depois, né? Mas eu lembro que o Santos não pôde jogar na Vila, tudo bem, lotava o estádio lá em São Paulo, mas não podia jogar na Vila, e aí tinha que encarar Zico e Júnior do outro lado, encarava de igual para igual. Se encarasse na Vila, que era a nossa casa, tinha muito mais chance, né? Cara. E isso não aconteceu. Ô, Guga, em 93, o Palmeiras saiu da fila, tinha aquele time que também era carniça, a gente fez bar de cabelos. Ele perdeu as duas pra gente naquele campeonato. Perdeu as duas, né? Foi 1-0 o gol de cabeça teu lá no Parque Antártica. E depois foi 3-1 na Vila. 3-1 na Vila, isso mesmo. Eles foram campeões com as duas derrotas pra gente. Carimbamos a faixa. Por isso que eu falei que a gente tinha uma chance de ser campeão. Se a gente consegue desclassificar o Vitória, mesmo com o Palmeiras, com aquela seleção que ele tinha, com o Roberto Carlos, com aquela galera toda, a gente tinha condições de conseguir o título, porque a gente já tinha vencido ele 2 vezes, ele tinha um respeito pela nossa equipe, e a nossa garra era muito grande, porque os jogadores se entregavam muito no campo para jogar, cara. Agasalho tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí legal. Isso aí. Aqui, ó, vou dar um... Eu viajei muitas vezes com esse agasalho, cara. Fui muitas vezes pro Japão com esse agasalho aí. Tá aqui, ó, quem tá na nossa live tá vendo num tamanho um pouquinho maior aí, o Santos da Deleba. Eu vou virar aqui a parte da frente, aqui para vocês poderem verem também. Tá aqui. Esse aqui é o lance menor, viu, galera? Esse aqui por 10 ele tá vendendo, tá? A gente manda metade para uma instituição de caridade aí. Pode mandar os lances aí que a gente aceita, tá bom? $10.000. Ó, por 10 mil eu levo pro Guga assinar quem comprar, tá bom? Henricão, obrigado, meu irmão. Olha, eu que agradeço, é um prazer muito grande. Eu vou continuar assistindo aqui. Eu tô emocionado, eu não vou dormir essa noite, tá? Agora chegou minha filha aqui também, ó, que apareceu. Legal, mais uma santista. Eles estão me ouvindo falar aqui no quarto e falam, o que tá acontecendo aqui, né? Mas é isso aí. Guga, cara, obrigado aí por tudo aí. Conversar com você é um prazer muito grande. Rafael, obrigado por me proporcionar isso, cara. Tô com o olho cheio de suor aqui, viu? Tamo junto, pô. Tamo junto, meu Valeu, amigo. Obrigado, cara. Um abraço. Um abração, boa noite. Obrigado aí por emprestar a camisa pra gente aqui também, um agasalho histórico aqui. Foi um prazer inenarrável. Valeu mesmo. Um abração aí pro Antônio, pra Filhota aí também, pra todo mundo. Nosso querido Henrique Cebola, o Henrique de Afonso de André. Dinho, você, Dinho. Cara, que legal, né, cara? Eu ouvindo o Henrique falar aí, a gente fica pensando, né? Porra, como é gostoso você colocar o cara assim em contato com o ídolo, né? A gente fazer contato com os ídolos, né? E ele falando dos jogos, assim, vem toda uma imagem do passado, né? Eu lembro vendo o Guga jogar, apesar de
de ser São Paulino. Ele maltratou o São Paulo também no jogo com a Inter de Limeira lá. Isso. Deram uma paulada, bateram de mão aberta no São Paulo, lá no Morumbi. A única derrota do São Paulo em 91 foi essa, 4-1 na AVC no Morumbi. O Sei e o Cilinho acabaram com o time. Acabamos com aquele jogo. Deus. Mas assim, é muito legal, sabe? A gente relembrar disso daí. E voltando, eu quero falar um pouco daquele time da Inter, cara, que para mim foi um time que marcou bastante, porque foi um time que subiu, conseguiu um acesso junto com o Grêmio São Carlense, né? E eu lembro que na última rodada, chegamos na última rodada, tava o São Paulo disparado na frente, em primeiro, né? A Inter em segundo. Aí tava o Santo André, 2 pontos à frente do Grêmio São Carlense, né? Em terceiro. E naquela época valia 2 pontos, né? E o Grêmio São Carlense ia jogar só com a Inter em Limeira na última rodada. Aí o que aconteceu? Tinha ainda o Noroeste e o Juventus atrás, né? E a gente precisava torcer para que nem Noroeste, nem Juventus, nem Ponte Preta ganhasse, senão a gente ficava fora, né, em caso de derrota. Se a gente ganhasse, a gente classificava, só que se perdesse, estava fora também. Não iria nem para o Grupo Verde, né, que era na época, né? Aí, resumindo, o Noroeste ganhou o jogo, o Juventus ganhou o jogo, a Ponte ganhou o jogo, aí a gente foi jogar lá em Limeira contra a Inter, tomamos só 4-0. Se eu não me engano, você fez 3 nesse jogo também, né, Guga? Não sei se você lembra, mas se eu não me engano, você fez 3 nesse. Eu acho que eu fiz 3 gols nesse jogo. Mas isso. O time, ainda mais jogar lá em Limeira, cara. Pô, era uma... Os caras... O nosso time era muito bom, muito bem treinado. Era o Levi Cooper naquela época, o nosso treinador, né? Sim. Tava assim, iniciando a carreira dele, e ele já fez aquele campeonato paulista maravilhoso com a gente. Ele tinha bons jogadores na mão dele, um homem inteligente pra caramba, e fez com que o nosso time... Porque naquela época, né, você tinha os times grandes, mas os times do interior eram uma seleção. Tu ia nesse ano, o Roberto Carlos jogava no União São João de Arara, quando ele jogava a Inter de Limeira e União São João. O bicho pegava e tu via, o Roberto Carlos estava ali, cara. Tu jogava contra o Mogi, tu pegava o Valdo, o Rivaldo e o Leto. Todos jogadores que se tornaram os craques, ídolos de times grandes depois, de seleção brasileira. Mas naquela época, o Santos, assim, que eu fui pro Santos 90, vamos jogar contra o União São João de Arara. Não ia chegar lá e, vamos ganhar de 5. Não, chegava lá, tomava de 2, era 1-1, ia jogar contra o Mogi, contra o Marília. Qualquer time do interior de São Paulo naquela época tinha jogadores extraordinários. O campeonato paulista naquela era tipo um campeonato brasileiro, cara. Era um campeonato mais difícil, de uma rivalidade grande. A gente fazia aquelas viagens longas de ônibus, chegava lá cansado, não sei o que lá, mas pegava os caras, todo Guarani, Ponte Preta, todo mundo tinha um timaço de jogadores de nome que se tornaram ídolos em outros clubes, que chegaram à seleção. Então era bonito ver o futebol naquela época, né? Os jogos assim, vamos jogar contra... Assim, chega o Mogi Mirim na Vila, vamos ganhar fácil. Pô, tomamos de 3 no Mogi, perdemos lá, ficamos quase até a madrugada para sair do campo lá, porque a gente perdeu. Então, naquela época, era um futebol lindo de se ver, era uma determinação, porque todo mundo tinha que mostrar seu futebol para poder ter oportunidade em outros clubes, em clube grande, ter um salário melhor, ter uma vida melhor. Então, a gente ficava nisso, cara, e a gente se dedicava muito, a gente treinava muito. Hoje eu vejo esses caras treinando de elásticozinho para lá, elásticozinho para cá, divide o campo em 4, fica aquela coisa de tipo peladinha. Pô, não vejo ninguém chutando a gol, dando cabecinha, não tem ninguém que faz gol de cabeça, ninguém faz gol de falta mais nesse Brasil. Aí a seleção... verdade. Então, cara, naquela época, quantos batendo? O Marcelinho Carioca batendo falta, o Juninho... Você tinha no seu time em Limeira um cobrador de falta, um zagueiro chamado Lica. Lica? Porra! Esse cara batia falta pra caramba. Porra, chutava forte pra caramba. Caramba, cara. Em todos os times tinha 2, 3 jogadores que sabiam bater uma falta, que chegava a ter briga. Não, deixa eu bater. Eu tô melhor hoje pra bater essa falta, pra fazer gol. Pô, hoje tem uma falta, ninguém aparece pra querer bater, cara, porque não tem batedor mais de falta. E o Lica, cara, é uma pena esse cara não ter chegado a jogar num time grande, porque esse cara jogava muito, cara. Jogava muito. Muito ele era um zagueiro técnico e batia muito bem na bola, né? E
Nossa, era... O time da Inter chegou à seleção, chegou a ir para a seleção e tudo. Sub-17, né? Se eu não me engano, porque ele era novo, cara. Acho que ele tinha 18 anos na época, né? Isso, pô. Ainda pegou, ajudou com o Ivan. Aí, pô, era muitos jogadores daquela época que estavam antigos ali, jogando na Inter, que fez um... Aí a gente fez um senhor campeonato, cara. E ele ganhou experiência com isso, cara. E como você disse, né? Os times do interior acabavam abastecendo os times grandes, né? Acabava o Campeonato Paulista, vinha 4 jogadores de cada time do interior para time grande, cara. E os jogadores de time grande que já estavam com uma idade certa, uma idade já avançada, acabavam abastecendo os times do interior. Então o nível era sempre alto. E por isso, porque naquela época, com 30 anos, você já era descartado, você já era velho, não fazia mais parte do elenco, não tinha mais condições de jogar, né? E tinha isso. Eu já saí da Inter em 91, 94, eu já estava com 30, eu estava com 27 anos quando saí da Inter de Limeira para chegar no Santos, cara. Entendeu? Em 94 eu já estava fazendo 30 anos, porque eu sou de 64. Ô, Guga, nesse time da Inter de Limeira, você jogou com o Cilinho também, ponta esquerda? Cilinho, o ataque era. Cilinho fez história aqui. Foi jogador aqui, mas como treinador da base aqui do São Carlos, foi um dos que mais revelou jogadores aqui. Cara, o Cilinho era extraordinário, driblador, um cara que cruzava bem, muito técnico, corria, marcava todo mundo, porque naquela época a gente, né, tinha que sempre recuar até a intermediária para marcar os laterais, o zagueiro ali, a gente fazia aquela função, né, que a gente jogava no 4-3-3 naquela época, né? Aí tinha ponta direita, ponta esquerda e centroavante, meia direita e meia esquerda. Hoje mudou tudo. Hoje não tem mais nada disso. Tem 18 volantes hoje. Entendeu? E não tem nenhum jogador que pegue a bola e passa por dois e abre um espaço para o centroavante ficar sozinho para fazer o gol, como naquela época, como eu falei. O último jogador que fez isso foi o Neymar, que pegava a bola no meio campo, passava por 5 e deixava todos os centroavantes que jogou na época com ele de cara sozinho para fazer gol, pô. Mas depois do Neymar não apareceu mais ninguém. Hoje, tu olha para os times grandes do Brasil, pô, tu não vai assim, aquele dali merece uma seleção. Aquele dali eu acho que vai para a seleção, mas não tem como naquela época. Romário é da seleção, Bebeto é da seleção, Raí é da seleção, entendeu? Porque já no campeonato a gente já sabia que o cara era monstro, que jogava muito, que merecia uma seleção, entendeu? Hoje não tem nada disso. Tu vê o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, cara, tu não tira... Eu não consigo ver nenhum jogador para a seleção, cara. Difícil, não dá, realmente. Difícil. Eu concordo. Realmente é complicado, né? Como você disse, antigamente o meia esquerda, o meia direita. Hoje a gente tem um cara que joga no gol, mas que sabe jogar com o pé, que é o principal, né? Ele não precisa pegar a bola, não precisa ser um cara que encaixa uma bola, como tinha os goleiros da sua época, né? Hoje o cara rebatendo a bola já tá bom, né? É verdade. O importante é ele jogar com o pé. Então... Eu acho que, sei lá, cara, acho que o futebol acabou e inventaram um outro esporte aí que estão tentando enfiar a goela abaixo da gente. Eu vou até te falar, naquela época a gente sonhava chegar à seleção para a gente ter um bom contrato, para poder ir para a Europa, porque naquela época a gente só saía do país se tivesse vestido a camisa da seleção. Se não tivesse vestido, tu não poderia ir para a Itália, para a França, para qualquer... Então, o coração do jogador naquela época era isso. Eu quero ir para a seleção para me ser campeão, para eu mostrar meu futebol, para mim poder ir... Hoje o jogador já chega milionário, cada um chega com seu avião, aí perdeu, cada um pega seu fone de ouvido, coloca, entra no seu jatinho, volta para a Espanha, volta para Londres, para a Alemanha, entendeu? E naquela época não tinha nada disso, cara. Os caras tinham que jogar futebol, tinham que mostrar futebol igual o Ronaldo Fenômeno, Romário, Bebeto, Zinho, aqueles caras que foram campeões. Tu vê, os caras... Era uma concorrência grande, né? Muito. Todos, é o que eu tô te falando. Treinador de seleção naquela época tinha uma dificuldade muito grande para escolher 22, tinha mais de 50, cara. Tinha 22 por posição, se bobear. Verdade, cara. Podia escolher... Tinha isso, cara. Hoje não tem isso. Hoje tu olha para os clubes, para tu escolher um centroavante, qual é o centroavante que tu escolhe hoje para jogar que não esteja fora do Brasil? 21 horas e 8 minutos. Desculpa, Dinho, te cortei para falar o horário aqui. Não. Mandar um alô pro Ney aqui, que tá conosco. Ó, não quero falar o time que eu torço, que a gente sabe, né, Ney, que é o Santos. Mas quando eu era mais novo, quando eu fazia gol, eu gritava gol do Guga.
Aquele 3-1 do Corinthians acabou com a carreira do Gralac. Eu estava no estádio, estava no estádio, não. Foi o 4-3. Esse aí foi o 4-3. Foi o 4-3, né? O Gralac, né? Foi o 4-3. Ele falou que a vitória em 93 foi no dia do aniversário dele, tá mandando o Ney aqui. E que foi um presente de aniversário, né? Foi, presentaço, pô. Coitado do corintiano que fez aniversário aquele dia, hein, Guga? Poxa, brincadeira. Pesadelo, hein, velho? Verdade. Deixa eu ver quem mais está na nossa live aqui. Deixa eu puxar aqui de novo, que eu acabei fechando aqui nosso aplicativo. O Glauco Pelvezan, para quem viu o Guga e tem que ver o Uribe hoje, é triste, hein? Tá mandando aqui. Pô, brincadeira, cara. Ainda, o Brian Ruiz foi embora mesmo? Foi. Meu Deus do céu, Só não teve 500 mil festa reais, por conta cara. da pandemia. Caraca. Meu Deus. Só não teve o Brian Ruiz foi embora. Pena que tá a pandemia, senão teria festa. Porra. No Grêmio São Carlos teve um lateral direito chamado Heraldo, que no primeiro turno da divisão intermediária fez muitos gols de falta. Foi vice-artilheiro do time. Tá mandando o Celso. Foram 12 gols de falta. 12, né, Dinho? Você falou na outra live sobre isso também, né? Naquela época os artilheiros vinham muito do interior, cara. O Ademar também, quando apareceu aí, também, do São Caetano. Naquela época o interior, os times eram muito fortes, cara. Tinha muito bons centroavantes naquela época. Muito bem. Ô, Guga, e essa chegada tua no Santos, tudo isso que você construiu no Santos, você falando que muitos jogadores, né, se destacavam naquela época, essa concorrência também te prejudicou na seleção, né? Se fosse um pouquinho depois, você teria arrebentado, né, cara? Verdade, cara. Assim, não digo infelizmente, felizmente, porque eu joguei numa época dos grandes craques. Aí nego, pô, tu foi artilheiro no... Cara, eu tava na relação dos 40, mas eu sabia que eu não ia pra seleção com Romário, Ronaldinho, Bebeto, Edmundo. Esses caras não tinham. Esses caras eram bem além mesmo, eram craques. Tinham que vestir a camisa da seleção, tanto que foram campeões, muito deles. Era muito jogador naquela época, Edmar, Evaí. Era muito centroavante bom naquela época, de grande qualidade. Alguns eram matador só, mas por ser matador merecia também. Então, era a escolha do treinador. Eu acho que com o Romário, com o Ronaldinho, eu não teria nenhuma chance de ser convocado, porque os caras eram de outro mundo. Muito bem, 21h11, quem mais está aqui na nossa live? O Brian Ruiz foi tarde, tá mandando o Glauco aqui. Pô, caramba, cara. Torcida inteira do Santos tá nessa vibe aí. O Edson Massu tá conosco também. Um abração, viu, Edson? Tá sempre conosco aí nas nossas lives Rock Esportiva também. Dinho, você? O Guga, em 93 foi artilheiro do Brasileiro, né? Isso. E chegou na última rodada, você correu o risco de perder a artilharia, né? Meu Deus do céu. Pro Clóvis. Clóvis. Caramba, sequei muito, cara. Meu Deus. O Guarani ganhou de 8 e o cara não fez nenhum gol, velho. Só perdeu o pênalti ainda, velho. Ainda perdeu um pênalti no final. Acendeu vela, hein, Guga? Caramba, aquele dia eu tive que acender vela. Falei, pô, eu acendi vela pro Raí, ele fez gol. Vou acender 3 pro Clóvis. Aí, porra, graças a Deus ele perdeu. Rapaz, eu tava em casa, aí, porra, quanto é o jogo do Guarani? 3-0, quem fez o gol? Aí, não foi o Clóvis. Falei, então tá bom. Enquanto não for gol dele, tá ótimo. Porque eu já tinha saído do campeonato, né? Porque a gente, com a derrota por Vitória da Bahia, a gente, né? Aí iria só os 2 jogos do coisa. Pô, eu torcendo, cara, daqui a pouco pênalti. Falei, meu Deus do céu. Quando ele pede, eu tava já no Rio, aqui no meu bairro. Eu saí correndo pela rua, assim, né? Eu não acreditava que o cara tinha perdido o pênalti. Eu, pô, fui artilheiro, cara. Foi a maior festa que eu fiz, cara. Pô, coisa de legal. Doido mesmo, cara. Mas eu sequei muito, hein, cara. Eu sequei pra caramba aquele dia, cara. Pô, falei, não posso perder essa artilharia agora. Já, em 91 eu quebrei o 5º metatarso. Agora eu tinha a chance de ser artilheiro. Agora que eu tô na frente, vai me passar. Se bem que ele ia fazer o gol de pênalti, ia chegar junto comigo. Mas eu falei, eu quero ser sozinho. Tava meio egoísta nesse dia. Vai que ele faz um gol de pênalti e anima, né? Faz mais um, né, Guga? Deus me livre, cara. Não faz isso comigo, não.
Graças a Deus deu tudo certo, fui premiado. Estava escrito na minha história isso, só tenho que agradecer a Deus, cara. Ô, Guga, a gente fez uma live com o Sérgio Guedes, que jogou contigo também. Fizemos uma live com o Paulinho McLaren, né, que foi teu companheiro de ataque também. E os dois bateram nessa tecla aí que você já falou também hoje aqui, que faltou muito para o Santos jogar na Vila Belmiro. Que muito provavelmente o Santos teria muito mais chance de títulos com aquela geração. Com certeza. Se mandasse os jogos, né, na Vila. Os jogos finais, sim. E dói um pouquinho até hoje isso aí, não dói não, Guga? Você vê essa mudança bastante, que teve, cara. não tinha centro de treinamento, não tinha nada naquela época, A gente não tinha nada, e quando chegava na hora que a gente dependia do nosso campo, da nossa torcida, para chegar a uma final, para dar esse título para o torcedor, a gente tinha que sair, tinha que jogar lá. É igual, antigamente a gente concentrava na Nicolau Mourão, sempre concentrava lá. Já era uma viagem da Nicolau até chegar à Vila Belmiro para jogar. Pô, a gente já chegava ali, quase 2 horas de viagem de lá até ali. Então era como se tivesse vindo de São Paulo para jogar na Vila Belmiro, entendeu? Então era muito difícil, cara, naquela época, de não poder jogar na Vila, nos jogos decisivos, jogos que seria importante, que a gente com certeza venceria e poderia brigar pelo título, que era o que a torcida queria, e era o que a gente brigava aqueles anos todos para tirar o Santista daquela fila, né, de tantos anos. A estatística era muito a favor naquela época, né, Guga? Porque a gente não perdia, derrotas, cara. Né? Não perdia na Era Vila, poucas né, derrotas e em decisões eu tinha certeza que a gente ia ali, se a gente pegasse o Vitória da Bahia ali dentro, se a gente jogasse com o Palmeiras um jogo da final ali dentro, não ia aguentar a gente, não. Com certeza não. A Vila era a nossa casa, coisa que hoje já perdeu um pouco, né? Mas na nossa época, não. A gente podia, às vezes perdia fora de casa, mas quando o time grande ia jogar lá, já sabia que ia tomar um chocolate, que a torcida era uma pressão e era lotado. Né? Naquela época, a Vila ficava com a capacidade total dela de público, porque a torcida ia em massa, pegava no meu pé, gritava, cadê o matador? E eu ia lá, pimba, gol, sabe? Era uma briga legal, assim. Tipo assim, tem gente que sente a pressão do torcedor. O torcedor, quando ficava pegando muito no meu pé, me dava mais gana, mais vontade. Quando naquele jogo contra o Corinthians do 4-3, 2-0 Corinthians, toda a torcida do Corinthians, cadê o matador? Cadê o matador? E daqui a pouco eu fui lá, 2-1, 2-2, 3-2. Aí eles ficaram calados, meu filho. Aí foi maravilhoso aquilo, cara. Ver a torcida caladinha e eu virando as costas, mostrando o número da camisa 9 para eles, né? Que tinha que ter respeito mesmo pelaquela camisa, né? Do Santos e por mim também, né? Graças a Deus eu sempre fui muito feliz contra eles. Essa foto que a gente até fez a nossa chamada, que você faz o número 3, foi desse jogo também, né? É uma foi do foto 4-3, histórica, né? Do 4-3, né? 4-3. É histórica essa foto. O 3-1 foi com a camisa listrada, preta e branca dessa aí. Muito bem, muito bem. Dinho, você, Dinho? Ô, Rafa, é engraçado, né? É legal de ouvir o Guga comentar. A mesma coisa, parece que combinaram, né? O Paulinho, o Guga e o Sérgio, parece que combinaram, né? Porque a falha é a mesma, né? Verdade. A diferença que a Vila fazia, né, para o Santos. E o Sérgio mesmo, eu lembro que ele disse assim, falou assim, o nosso time não era um time bom, não era que ficava bem abaixo dos outros, mas a gente tinha um fator campo que fazia muita diferença. O time do Santos não era um time que tinha, assim, por exemplo, 5, 6 jogadores bons. Era um time que tinha 1 ou 2 que pegava esses 2 aí, mais a Vila Belmiro, fazia total diferença, fazia os grandes tremerem lá, né? Eu lembro que na sua época lá, você me corrija se eu estiver errado, acho que era você, o Cilinho, o Marcelo Passos... Em 92. O Paulinho McLaren ainda estava em 92. O McLaren, o Ranieri. Ranieri. Né? Isso, então, o Edu Marangon. Exato, então era um time assim, você fala assim, não era um time forte, aquele time, né? Mas era um time brigador, um time que... Se eu não me engano, o Ricardo Rocha estava nesse time também, Ricardo né? Rocha foi em 93. Cuca, Ricardo Rocha, Galo, esse pessoal foi tudo em 93. 92 já foi outro. E como que era o ambiente, Guga, assim, entre vocês,
assim, sabendo assim que vocês tinham essa limitação, né? Mas ao mesmo tempo sabendo que vocês podiam contar com a ajuda da torcida, do estádio, do alçapão da Vila Belmiro, assim. Vocês já jogavam com isso na cabeça já, né? Com certeza, a gente sabia. O Santos naquela época não tinha, como até hoje, não tinha um patrocinador forte, né? Já naquela época de 92, 93, o São Paulo e o Palmeiras já tinha Parmalat, o São Paulo tinha um Telê com aqueles jogadores todos, o Corinthians com a Opportunity. O Santos nunca teve um patrocínio forte para. A gente tinha um time bom, mas precisava ter umas contratações em determinadas posições para se tornar um time competitivo contra o Palmeiras e contra o São Paulo, entendeu? Mas o nosso time era um time guerreiro, um time que todos os jogadores sabiam das suas limitações, mas se unia e em prol daquele jogo, e a gente, com a nossa garra, com a nossa determinação e vontade, a gente fala, a gente tem que jogar e a gente não pode perder nenhuma oportunidade. Tanto que poucas vezes eu perdia gols, assim. Hoje mesmo eu postei um gol que o Giovani cruzou, o campo todo esburacado. Eu falei, pô, com esse campo esburacado você fez gol com tanta tranquilidade, que a gente já conhecia os buracos da Vila Belmiro, né? A gente já sabia os buracos, o Almir sabia onde estava aquela lama funda lá naquela ponta direita dele, o Índio. Então a gente sabia tudo ali, cara. E a gente sabia que o São Paulo e o Palmeiras era superior do Santos em termos de contratações, de dinheiro, de premiações. O Santos nunca teve boas premiações. A gente tinha um salário razoável, não era aquela coisa toda. A gente brigava para ter aumentos, mas não conseguia, porque o Santos não tinha patrocínio, não tinha dinheiro assim para ficar dando esses aumentos, mas não foi por causa de dinheiro, nada, a gente sempre se dedicou, portanto que até hoje a gente é um grupo unido, a gente tem o WhatsApp até hoje, daquela galera de 92, 93, 94, a gente se fala todos os dias, então aquela amizade daqueles anos, tá até hoje, todo mundo se respeitava, se o Paulinho era titular, eu era reserva, tranquilo, entrava com toda a vontade, igual... Naquela época a gente sempre respeitava muito o profissional. Quando a gente saía de campo, a gente não ficava reclamando com o treinador por que está saindo. Se o treinador viu que a gente não está bem, a gente sai e entra outro. Hoje o cara já sai do campo xingando o treinador porque não queria sair, porque acha que estava jogando bem, entendeu? E a gente não, naquela época a gente não tinha nada disso, a gente tinha que aceitar, não podia reclamar. E naquela época o jogador daquela época não reclamava. A gente aceitava tudo, se dedicava para que a gente fosse titular em todos os jogos, e quando saísse era problema do treinador e não tinha que ficar argumentando com ele, entendeu? É tão verdade isso, né, essa força que a Vila tinha, né, que a gente comentou um pouco antes aí, quando você estava ainda na Inter de Limeira, que ganharam do São Paulo, né, de 4. O São Paulo passou um ano inteiro sem perder jogo fora de casa. Foi perder lá na Vila, né? Então foi assim. 3-2, eu acho. Foi 3-2, exatamente. Eu fiz um gol de cabeça, bateu no ombro e encobriu o Zé. Você foi um dos responsáveis pela derrota no Morumbi, e depois de um ano, assim, pelo Campeonato Paulista, eu tô dizendo, né? Isso. Depois, no ano seguinte, você foi responsável de novo pela derrota do São Paulo, né? Eles morriam de medo de jogar. Tinha jogador que não queria nem descer para jogar na Vila. Naquela época, jogador de nome lá, os caras não queriam descer. Aí ficava tentando na justiça para transferir o jogo para São Paulo, para algum outro clube. Naquela época, o nego tinha muito medo de ir para a Vila Belmiro. Por isso que a gente sentiu muita falta disso nas retas finais, naqueles anos que nós jogamos lá, porque a gente poderia ter tido um título se a gente tivesse esse mando de campo lá na Vila Belmiro. O Dinho falou dessa derrota aí do São Paulo, mas aquele time do Palmeiras de 93 também, o Santos foi o único time que ganhou as duas do Palmeiras, né, Guga? Nós ganhamos as duas. Ganhamos de 1-0 lá, gol meu, e 3-0, acho que na Vila Belmiro também. Nós ganhamos. E eles foram campeões, mas perderam as duas pra gente. Tá vendo os palmeirenses que estão mandando mensagem pra mim aqui, ó? Ele batia em vocês também, viu? Você viu só que ele falou agora que fez o gol lá, 1-0. Então... Não, o time do Palmeiras era forte pra caramba, cara. Timaço, era né, Guga? Timaço, né? Um timaço. É um timaço. Ô, Guga, como é que foi fazer a dupla com o Almir, depois com o McLaren, jogar com os dois, assim? Foi os dois melhores parceiros que você teve? Como é que...
Como que você... Meus dois melhores parceiros, assim, com o Paulinho McLaren, a gente jogou poucas vezes junto, porque quando eu cheguei era o seu Rubens Minelli não gostava de dois centroavantes. Eu entrei em algumas partidas que estava perdendo o Santos, aí ele me botava para me jogar com o Paulinho, já que eu gostava de jogar pelo lado esquerdo, tipo um ponto esquerda. E entrava em diagonal para me poder ter impulsão, poder dar um cabeceio, um chute, alguma coisa. Então, joguei poucas vezes com o Paulinho, mas não tive nunca problema com o Paulinho. Paulinho é um grande amigo que eu tenho na minha vida. Mas os meus dois companheiros assim, que me deixaram à vontade, que me fizeram fazer muitos gols, foi o Cilinho, tanto na Inter de Limeira como no Santos, e o Almir também, que na hora do aperto lá, nossos jogadores lá no Santos, a gente dava no Almir, a gente sabia que ele ia passar por 2, 3 e ia deixar a gente na cara do gol. Então, para mim, os dois assim, jogadores que mais deu liga comigo assim, para me fazer gol foi o Cilinho como ponta esquerda e o Almir como ponta direita. O Almir tem aquela jogada clássica, né? Ele levava a bola na linha de fundo e levantava ela no meio da área. Ele jogava lá no meio da área. Ele nem olhava, nem ele, nem o Índio. Eles já sabiam que eu estava ali no meio. Tanto eu, como o Paulinho, como o Demetrio, Neizinho, centroavante daquela época, eles já falavam, vou cruzar ali na marca do pênalti. E vocês se viram, cara. Exatamente. Então a gente já... O Índio nem olhava, cara. Eu gostava muito da marca do pênalti pro segundo pau. Tinha outros centroavantes que gostavam do primeiro pau. Eu gostava da marca do pênalti pro segundo. Então, sempre estava ali para fazer os gols, cara. E eles cruzavam... Até o Serginho Fraldinha fez um gol de cabeça com o cruzamento do Almir, mano. Porra! Com aquela altura dele. Com aquele tamanhão todo, hein? Com aquele tamanhão dele. O Márcio Bufa tá conosco aqui, mandando boa noite. Guga, como era a concentração? Tinha os caras das baladas que na hora do jogo jogavam muito? Cara, aquela época... Tinha os caras da balada que... O nego ficava com medo, às vezes chegava cansado. Falei, cara, amanhã tem jogo. Tinha nego que fazia mais doideira lá. Mas chegava na hora do jogo, cara, era uma correria... ninguém sentia a câimbra, igual eu falo. Hoje um moleque de 18 anos chega nos 5 minutos do segundo tempo, os caras estão com câimbra, cara. Pô, naquela época a gente ia pra noitada, a gente fazia tantas coisas e jogava, corria os 90 minutos e, pô, se entregava, mas não tinha nada de câimbra, compadre. Era totalmente diferente, a gente corria semana toda nessa praia aí do Gonzaga aí e sempre estava bem preparado. Hoje um moleque com 18 anos chega 5 minutos, tô com câimbra, quer sair. Não tem. 18 anos jogava 3 clássicos, cara. Não tinha essa, cara. Tanto que naquela época ninguém falava do extracampo dos jogadores, né? Não tinha que falar, porque a gente corria dentro de campo, cara. Tinha os malucos lá que faziam... Os jogadores daquela época curtiam muito mais que os caras de hoje. Só que resolvia dentro de campo. Resolvia. Né? Você tem, assim... Quem não ia na parada e que sabia do negócio que acontecia, ficava assim, caramba, será que amanhã ele vai ter perna para aguentar? Porra, o cara chegava lá e destruía, corria até mais do que eu que dormi a noite toda, o cara arrebentava, cara. Caramba, o nego fazia muita loucura, mas nunca, na hora do vamos ver, meu filho, ninguém fugia do pau. Tá todo mundo lá para honrar a camisa do Santos. Marcelo Passos mandou pra gente aqui, ó. Guga, não esquece de falar que 99% dos gols que você fez foi porque eu te deixava na cara do gol. Esse é um bandido, rapaz. Esse aí é um parceiraço, um grande amigo. Pô, maneiro pra caramba. E ele tá devendo uma live com a gente também. Pô, ele tá em Dubai, eu acho que ele tá nos Emirados Árabes. Tá mal pra caramba, né? Tá legal lá, cara, é uma pessoa maravilhosa, uma boa live com ele também. Que ele é uma pessoa maravilhosa, fez uma campanha maravilhosa pelo Santos, grandes gols, era um cara inteligente, batia bem na bola como muitos, um cara com muita velocidade nos dribles e uma chapada, cada golaço que ele fazia, cara, um craque, cara. Fez uma participação maravilhosa no Santos. Jogou muito, esse jogou muito mesmo. Pô, jogava muito, era muito habilidoso, muito inteligente, cara, pô. 21 e 27, a nossa live rock esportiva desta noite com Guga, o artilheiro do Brasil em 93. Dinho, você, Dinho. Ô, Guga, aí depois do Santos, né, teve a sua saída para o Botafogo, né? E ali no Botafogo você foi bem também, né? Fez o gol, né, naquela final contra o Flamengo. Você foi expulso ainda no entreveiro com o Valber, né, se eu não me engano. Foi.
eu fiz bastante gol no Botafogo, eu ainda briguei ali pela artilharia também, com o Romário, com o Túlio. Naquela época, a briga sempre era Romário e Túlio, mas eu ainda cheguei ali perto dele no Campeonato Carioca, fiz alguns gols que cheguei a brigar, tanto que o Romário brinca com a gente, né? Chamando eu, Túlio e os outros centroavantes de vice, e ele já seria o artilheiro, que ele era demais, né? Mas eu fiz vários gols, eu fiz esse gol e fui expulso com o Valber, eu fiz o gol da semifinal 1-0 na quarta-feira e perdemos de 3-2 no domingo. A gente chegou perto de ir para uma final contra o Fluminense, mas infelizmente uma falha do nosso zagueiro lá e a gente acabou perdendo. Mas foi uma boa passagem, logo depois eu saí e fui para o Japão. E nesse time do Botafogo, né? Também tinha esse mesmo negócio que a gente fala mais ou menos como do Santos. Era um time voluntarioso, né? Justamente. Era um time assim, que o Flamengo era aquele Flamengo do melhor ataque do mundo, né? Do Romário, Sávio e Edmundo. Isso. Né? Não, de 95 não. Acho que foi 95 isso? Foi 95. Mas não era do Edmundo e Sávio, não. Acho que não. Era então eu acho que era do Júlio César, do Wildemar. Não, enfim, era um time forte, né? Era um time fortíssimo o Flamengo daquela época. O Fluminense também era um time bem encaixado, então vocês eram aquele time voluntarioso, como foi mesma coisa do Santos, né? E chegaram bem. Era eu, Túlio, Sérgio Manuel, Gotardo. Era um time forte, mas assim, em relação ao Fluminense e ao Botafogo, a gente ficava um pouco atrás. Mas era um time brigador, não se entregava nunca, a gente lutava, batia de frente com eles, perdia às vezes, mas a gente sempre conseguia bons resultados contra o Flamengo e contra o Fluminense. Ô Guga, faltou jogar no Vasco aí no Rio? Para minha família, sim, eu também queria ter jogado no Vasco, né? Mas não surgiu a oportunidade. Em 93, quando eu fui artilheiro, até meu empresário tentou que eu saísse, mas aí o Santos não me liberou também, porque logo tinha sido artilheiro e aí para renovar tive um problema com o Santos, aí aquele lance todo, mas o Santos não tinha liberado para negociação. Muito bem. Queria que você falasse também um pouquinho da sua passagem no Japão, né? No Cerezo Osaka. Foi legal porque, tipo assim, o Japão e a Arábia foram os dois lugares que eu fui. No Japão eu até joguei poucas vezes, porque eu cheguei lá com um treinador japonês. E já tinha Sérgio Manuel, tinha o Marquinhos, tinha o Gilmar Goleiro e o Narciso. Então não podia jogar os 5, tinha que jogar 3. Então eu ficava revezando eu e Narciso. Então uma vez eu ia para o banco, a gente ficava no banco, um entrava, uma vez o outro entrava, mas o treinador japonês, ele gostava muito de um jogador japonês que tinha lá e dificilmente deixava a gente jogar. Eu joguei algumas partidas, fiquei lá um ano só, e dali eu já fui vendido também para a Arábia Saudita, onde eu fui melhor, fui vice-artilheiro do campeonato, ainda briguei pela artilharia, fui vice-campeão, perdemos para o Al Hilal, eu jogava no Al Ahly de Jeddah, onde o Tele Santana foi treinador. Nós fizemos um campeonato maravilhoso, eu tinha feito já 13 ou 14 gols, mas o Elá era um time mais rico de jogadores estrangeiros, bons também, e os jogadores sauditas também, muito bons do time do Elal. E era um time de grande torcida, mas batemos de frente e eu fiz uma boa campanha naquele ano lá. E foi a minha salvação, esses 2 anos que eu joguei termo financeiramente, tanto no Japão como na Arábia Saudita, para mim foi maravilhoso, né? Porque no Brasil a gente não ganhava dinheiro para ter as coisas, assim, a gente tinha uma vida mais ou menos, mas quando eu fui para o Japão e para a Arábia foi tipo assim, eu consegui ter meu negócio, ter minha casa, legal. Então eu agradeço muito ter saído do Brasil, ter ido para esses países. Fosse nessa época agora, meu Deus do céu. Hein? Naquela época já era bom, imagine agora, né? Imagina de 2000 para cá, não precisa nem ser naquela década de 90, 2000 para cá, eu parei em 2000, finalzinho de 2000, parei para 2001, parei de jogar futebol, já estava com 37, ia fazer 37 anos, aí eu jogava nos times pequenos aí, ainda fui jogar no Remo, Paysandu, Cabo Furiense, Bangu, aí negando, a gente ficava 3, 4 meses sem receber, eu falei, não vou jogar mais bola não.
Já deu, já, porque... Aí não dá, né? Não dá, não recebia, cara. Mês de 120 dias, pô. Pô, já, caramba, no Goiânia eu fiquei 8 meses sem receber. Cara, só dava um picadinho, aí toma um picadinho. Se fizer gol, eu te dou 1.000. Aí eu fazia gol, me dava 1.000. Pô, ficava nisso. Naquela época era muito difícil, cara. A gente brigava com esses caras todos, não podia falar nada, e eles faziam da gente de gato e sapato. Muito bem. 21h33 nesta noite de terça. O Juninho Navari também conosco. Um abração, viu, Juninho? Tá sempre ligado conosco aí também na Rock Esportiva. Você, Dinho? O Guga, depois que voltou lá do Oriente Médio, né? Teve uma passagem rápida no Araçatuba, né? Araçatuba, isso. Fiz o Paulista e fui para o Atlético Paranaense disputar o Brasileiro. Mas foi pro Bahia ou pro Atlético a sequência? Eu joguei no Bahia 97 e 98. Eu joguei, acho que... Não, peraí. Eu saí do Bahia... Não, acho que eu saí do Bahia para jogar no Atlético Paranaense. Eu saí do Araçatuba pro Bahia. Foi pro Bahia, Eu joguei o campeonato paulista pelo Araçatuba, também um timaço. Eu, Júnior, Jura, Pedro Luiz, era um timaço time forte mesmo. Time forte. Dorival Júnior era também o volante. Pô, era um timaço lá também, cara. Fizemos... É o que eu te falei, naquela época o interior era forte, cara. É aquilo que tu falou. Os novos vinham pro interior e os caras que já estavam com 30, 32 anos vinham para jogar no time do interior, entendeu? Aí veio o Júnior, veio o Pedro Luiz, veio uma opção de gente jogar no Araçatuba e a gente fez um campeonato legal, fizemos uma boa campanha. E dali eu fui jogar no Brasileiro, fui jogar no Atlético Paranaense. Eu, Tuta, Varley, aquela galera do Atlético Paranaense. E no Bahia também você fez gol pra caramba também lá, né? Foi. Eu fui campeão baiano em 98, né? Eu lembro que no Bahia só dava o Guga nos gols do Fantástico. Era eu e o Lima, que era um batedor de falta, um volante que chutava forte, a gente fazia gol pra caramba. Né? O Wesley também, que era um excelente jogador também, fazia bastante gol, mas eu consegui fazer bastante gols ali, tanto no Paulista como no Brasileiro. Infelizmente, a única decepção que eu tive lá é que nós caímos para a segunda divisão no Brasileiro, né? A gente conseguiu perder 6 jogos seguidos, precisando só de um ponto para sair da segunda divisão e acabou a gente perdendo todas, né? Mas a minha passagem pelo Bahia foi maravilhosa. Mesmo nesse Brasileiro eu fiz 13 ou 14 gols no Brasileiro, não fui artilheiro, mas fiz bastante gols. Em 1 ano e meio no Bahia eu fiz, acho que foi 29 ou 30 gols, uma coisa assim. É aquilo que eu te falei, a gente tinha que fazer gol, né? Independente. Eu lembro que... Entendeu? Eu lembro que era todo final de semana eu dava o Guga na TV. Era o Guga com assistência do Zinho, né? O Zinho era o Zinho que jogou na Portuguesa, que era do Sport Recife, né? Isso. Ele jogava, cara, cruzava bem. Era um outro também que trabalhava no ônibus, o nego falava, com 27 anos botou ele no campo de futebol para ser profissional, cara. E tinha uma habilidade, uma correria, um cara sensacional. E gente finíssima, cara. O Márcio está perguntando aqui na nossa live, Guga, como é que foi na chegada do Japão? Se você conseguia pedir um café, pelo menos, lá? Como é que você falava? Tinha o tradutor? Como que era? Cara, eu só apontava. Tanto na Arábia como no Japão, a gente tinha tradutor, mas o intérprete, né? Mas quando eles não estavam perto da gente, cara, era um brasileiro com inglês e um sinal de dedo. A gente conseguia beber e comer com tranquilidade. Não tinha esses problemas de passar fome, não. Muito bem. Ô, Guga, e lá no Pará? Você jogou nos dois, né? Joguei no Remo e no Paysandu. Eu fui pro Paysandu primeiro, aí a gente foi campeão lá e tive um probleminha com o treinador. Aí eu saí do Paysandu. Na mesma semana o Remo foi e me contratou. Então eu joguei, tipo assim, 1 ano lá em Belém, 6 meses no Paysandu e 6 meses no Remo. Eu joguei com o Ailton, que jogava no Flamengo, que jogou no Grêmio, jogou comigo no Remo. Foi legal, foi maravilhoso lá também. É uma cidade muito legal de viver. Calor do caramba, né? Uma torcida fanática, né?
Pô, dava 100, 110 mil pessoas, o Mangueirão parecia que ia desabar. Eu dentro do estádio, aquela arquibancada chacoalhando. Eu falei, meu Deus do céu, essa porra vai desabar, cara, não pode ser. E o estádio lotado, é a coisa mais linda a gente jogar o Repá, né? Pô, foi um ano maravilhoso. Foi já o finalzinho da minha carreira, foi acho que no ano 2000, foi quando eu voltei, joguei na Cabo Friense e acabei, eu, Ailton, Lira, Borsato, Denilson, fizemos tipo um master na Cabo Friense. Depois que terminou o campeonato, a maioria parou de jogar bola. Eu sinto falta de ter um time do Pará jogando no Campeonato Brasileiro, pela paixão também, que eles têm, cara. Pela paixão que tem, cara. A torcida é igual a torcida lá do Bahia ali, cara, é fanático. Pô, quando eu jogava Bahia e Vitória, era 110, 120 mil pessoas, cara, coisa de louco. Cara, a torcida é fanática. Naquela época não tinha briga, não tinha nada, cara. Era mais gozação, eles queriam sacanear um ou outro, sabe? Era muito legal, cara. A época que eu joguei futebol foi muito show, cara. E se fosse um país sério, o Mangueirão teria sido o estádio de Copa do Mundo, cara. Do que em Brasília. Para que ter em Brasília um campo, né? Brasília, Manaus e Campo Grande, né? Brincadeira. Tá lá, velho. Cuiabá, né, Rafa? Não é Campo Grande, Cuiabá. Cuiabá, né? Cuiabá. Pô, lá o povo é fanático em futebol, pô, com certeza lotaria o Mangueirão, né? Pô, mas infelizmente, nesses políticos que nós temos, dá nisso. Infelizmente, o que dá dinheiro que dá para roubar é tijolo e areia, né? Caramba, cara. Meu Deus do céu. Ah, mas tem outra atividade que dá dinheiro, que dá muito lucro, que é a escuna. Quero saber da escuna Pavarotti, velho. Aí, rapaz, aí tu vai... Como é que você chegou na escuna? Caramba, eu sou casado há mais de 30 anos, né? Minha esposa é filha de um nativo da Ilha Grande. Então, ela morava no meu bairro lá em Campo Grande, mas eles tinham casa lá na Ilha Grande. Então, eu comecei a conhecer, namorar ela. E quando eu voltava das férias dos clubes, eu voltava para o Rio e já ia para Ilha Grande passar 10, 15 dias lá, que é um lugar maravilhoso. Então, eu comecei a conhecer as pessoas, tudo, fui analisando tudo. Só que quando eu parei de jogar futebol, eu comprei logo 2 casas lotéricas aqui no Rio. A minha intenção com a Ilha Grande era ter uma casa lá para mim poder só tirar uma onda. Não tinha ainda esse pensamento de trabalhar lá. Então, eu fui ter casa lotérica, fui lotérico durante 5 anos, só que aqui no Rio, com o lance de assalto, naquela época não tinha carro forte, eu tive 10 assaltos nessas 2 casas lotéricas, e quase morri em alguns assaltos desses, né? Mas, graças a Deus, não aconteceu. E quando meus filhos pediram para que eu vendesse as casas lotéricas, porque eu corria risco de morrer, esse lance todo, eu acabei vendendo e o tio dela já tinha uma agência de turismo lá e me chamou para trabalhar e eu tinha dinheiro. Falei, naquela época eu tinha vendido a loja, falei, vou comprar um barco e vou colocar aqui, porque eu gosto também, eu tenho já uma noção. E aí eu comprei o barco, contratei 2 funcionários e caí dentro, cara. E foi levando, e aquilo, hoje já estão aí mais de 15 anos nisso, fazendo turismo ali na Ilha Grande, um lugar maravilhoso, praia lindíssima, e a gente levando sempre turista de São Paulo, de todos os lugares, passa um dia maravilhoso lá com a gente. E a gente convida aí a todos que quiserem conhecer a Ilha Grande, só ligar para o Google, a partir agora do dia 15 já volta o turismo aqui em Angra, né? Dia 15 de agosto vai estar liberado, não sei qual vai ser o número de pessoas que vão poder fazer o passeio, mas a gente já vai começar a poder trabalhar, né? Que tem muita gente precisando muito lá na Ilha Grande, todas as pousadas, rotas, tudo fechado até hoje, muita gente passando dificuldade, muita gente já fechou, já entregou loja. É igual mais tá aqui no Rio, meses, tá em São Paulo. Mais, já vai para 5 meses, cara, já. Então, pô, você 5 meses sem receber um tostão, tendo que pagar aluguel, pagar isso aqui, o funcionário, pô, não tem jeito, é fechar a casa, né? Mas, se Deus quiser, vai tudo melhorar. Quem quiser conhecer, no Instagram, @GugaEscunaPavarotti, com 2 T's, tudo junto, @GugaEscunaPavarotti, e @GugaOficial93, é os 2, né, Guga? Isso aí. Muito bem, só fazer um contato.
Só tira uma dúvida minha. A Vila do Abraão fica na Ilha Grande? Não, fica em Angra. A Ilha Grande é uma ilha de Angra dos Reis. Entendi. Entendeu? São 365 ilhas que tem em Angra dos Reis. A Ilha Grande é a maior. Aí onde fica o Abraão. São 106 praias ao redor da Ilha Grande, aonde tem o Abraão, entendeu? Eu moro no Abraão, o meu barco fica no Abraão, não fica em Angra. Eu tenho que ir tipo assim, Angra ou Conceição ali, pegar um barco e ir até o Abraão, onde está meu barco parado lá. Entendeu? São 365 ilhas. 5 ilhas, isso. Então você já fecha o pacote agora com a escuna do Guga no Pavarotti aí para ficar o ano inteiro. Uma praia por dia, uma ilha por dia, Guga. Tem que e a Ilha Grande é a maior de todas e ela tem 106 praias ao redor da Ilha Grande. Muito bem, tá vendo? Aqui é cultura, bichão. Você pensa que... É um lugar lindíssimo, cara. A praia, eu tenho vontade de conhecer também. Deserta. Vale a pena vir aqui passar um final de semana para conhecer. Tem muitos hostels, muita pousada, restaurante. É muito maneiro você poder conhecer aqui também. Que legal. 21h44. Dinho, eu tô vendo aqui. O Márcio mandou mais uma, deixa eu ver aqui, ó. Guga, estou vendo os troféus aí atrás de você. Quais são esses aí? Tá te perguntando. É a bola de prata de artilheiro do campeonato, né? A bola de prata. Ali é o Charles Mille da Rede Globo. E aqui tem um troféu, aqui tem a minha bicicleta aqui, que foi o artilheiro do campeonato equatoriano de 85 lá. Que eu fiz 24 gols em 85 lá. Então eu fui artilheiro em 2 países. Fui no Brasil e fui no Equador, artilheiro nacional. Eu fiz 24 e aqui eu fiz 14. Espetacular, pô. Muito bem. Dinho, mais alguma pro Guga? Não, eu ia perguntar para ele, né, se ficou, mas ele já respondeu, ele acabou respondendo, né? Se ficou aquela frustração de não ter jogado pela seleção, né? Não. Mas ele já respondeu anteriormente. Porque a concorrência era grande, né, Guga? A concorrência era grande e a gente reconhece que os outros jogadores eram muito superior. Assim, tecnicamente, taticamente. O Romário era diferenciado, o Ronaldinho Fenômeno era extraordinário. São jogadores... Então, eu não fiquei triste, não. Fiquei feliz porque eles trouxeram o título para o Brasil, da Copa do Mundo. Então, são meus amigos. Eu já fui em várias peladas com eles, tenho foto com eles. Então, eu sei meu cantinho, eu reconheço que está muito bom o que eu consegui. Sou muito feliz com tudo, com toda a minha carreira, pelo carinho que eu recebo até hoje. Hoje eu poderia ser um cara esquecido, porque você sabe que nós brasileiros temos uma memória curta e se você não foi campeão, você é esquecido. Às vezes eu fico assim, cara, os caras lembram tanto de mim, a torcida do Santos tem tanto carinho para mim, parece que até que eu fui campeão, que eu me considero um cara campeão como Robinho, como Diego, entendeu? Porque todos os dias eu recebo muito carinho do torcedor santista, eu sou muito grato a essa torcida por ter me colocado no muro do Santos como um ídolo do Santos. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Santos. O Santos faz parte da minha vida. Hoje sou vascaíno, mas aqui em casa tem mais coisa do Santos. Do Vasco não tem nada, só tem que eu torço pro Vasco aqui, mas não tem nenhum escudo do Vasco aqui, nada aqui. Tem mais do Santos. Então eu vivo o Santos, mas, né, e agradeço a torcida do Santos por não deixar meu nome ser esquecido. Parabéns por essa postura, viu, Guga? De reconhecimento dos outros atletas, porque a gente às vezes entrevista alguns ex-jogadores, aí o cara fala, pô, não, o fulano lá não me deu a chance que eu tinha que ter ido e não sei o quê. Não. Cara, parabéns, você é o primeiro que fala isso pra gente aqui. E assim, para uma geração que está acompanhando, que está buscando saber quem foi o Guga, isso é muito legal ter esse tipo de exemplo, viu, Guga? Parabéns, cara. Exatamente. Legal. Mas eu sempre reconheci isso, cara. Naquela época era Evaí, era Edmar, ainda peguei o Careca ali. Pô, então era muito centroavante que já tinha ido para a Europa, que já tinha condições de voltar para a seleção. Tinha o Romário, tinha muitos jogadores extraordinários na minha posição. Por mais que eu tenha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro, isso não vai tirar o que o Romário o que o Ronaldinho Fenômeno. Então, eles são meus ídolos, adoro eles como jogador, como pessoa. Então, cara, eu sou muito feliz.
de poder... E todo ano aparecia um novo artilheiro, né? Justamente, de poder vê-lo jogar, isso que é importante. E ao meu lado, assim, de poder... eu estar no Santos, ele estar aí no Flamengo, eu, pô, tô jogando contra o Romário, tô jogando contra o Ronaldinho, fui artilheiro, o Ronaldinho fez 12, eu fiz 14, então, entendeu? Pô, o cara era extraordinário com 18 anos, cara, eu já estava quase 30, pô, então eu me sinto muito feliz, cara, e feliz de ter vivido esse tempo com esses jogadores, de poder ter visto o Edilson, Rivaldo, esses caras todos, cara, Raí, Palinha, Miller, Silas. Então, para mim, eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa geração do futebol. E nós ficamos muito felizes por poder dividir esse momento de hoje com você, porque na nossa adolescência a gente acompanhou muito futebol pelo rádio, acompanhávamos os gols aí pelo Fantástico, como disse o Dinho, né? Não era uma época como hoje, né, que transmite 315 jogos aí no dia, você acompanha jogo do que você quiser hoje em dia, né, Guga? Naquela época não, tinha que ser na raça. E a gente ficava aguardando o gol do Fantástico, né? Toda vez que eu fazia gol lá contra o Corinthians, vou ver se você é o gol do Fantástico. Né? A gente ficava naquela expectativa, né? Toda vez a gente ficava, né? Tudo era emocionante naquela época no futebol, cara. Ficava na torcida, realmente. O Márcio mandou aqui, ô Guga, nesse passeio de barco tem pesca? Ele quer pescar, ô Guga. Não. No passeio é só mesmo para conhecer as praias, ir em restaurante legal para comer, mas porque geralmente nesses locais que eu faço o passeio é proibido a pesca. E não dá muita moral pro Márcio, não, senão daqui a pouco ele vai te pedir o barco emprestado. Muito bem. Dinho, mais alguma, Dinho? Não, Rafa, só isso mesmo. Pode começar então com você para a gente se despedir do Guga, Então, Guga, quero te agradecer aí pela sua oportunidade que você nos deu aí de contar suas histórias, da gente relembrar uma época fantástica do futebol. Eu ainda sonho em ver de novo o futebol dessa forma, né, que você viveu e que a gente acompanhou, né? A gente está muito longe disso, mas muito mesmo, né? Tem que praticamente começar do zero para que quem sabe, né, chegue ao estágio que vocês chegaram, né, o que vocês proporcionaram para a gente. E conversar com você, ouvir as suas histórias, né, é muito legal, né, para a gente que te acompanhou, como o Rafa disse, pelo rádio, pelos estádios aqui do interior, assistindo nos gols do Fantástico, é uma honra muito grande. Então, só te agradecer aí, desejar muita sorte, muito sucesso aí no seu empreendimento aí. E quem sabe um dia a gente vai dar um rolê de escuna aí também. Grande abraço, Guga. Muito obrigado. Tá, obrigado pelas suas palavras aí. Agradeço o carinho, cara, aí e agradecer pelo convite, né, de poder contar um pouquinho da minha história, de ouvir as palavras de vocês, de carinho, cara, muito legal. Assim, por mais tempo que eu já saí do futebol há um tanto tempo, mas e hoje ainda receber esse carinho de vocês, para mim, é muito gratificante. Muito obrigado aí pela participação nessa live, aí o Dinho, o Rafael, né? E a gente está sempre à disposição, sempre que precisar, é só convidar. Sabe que com a gente não tem frescura nenhuma. Verdade. O convite foi aceito de pronto. Sou testemunho porque fiz o convite e o Guga, na hora, já topou. Pelo Instagram, a gente conversou ali, já topamos, já fechamos para essa terça-feira. Guga, obrigado, viu? Obrigado de coração, obrigado por tudo aí, por atender a nossa reportagem, a nossa live de hoje, né? Que você tenha muito sucesso, como disse o Dinho, aí no seu empreendimento. Assim que as coisas voltarem ao novo normal, aí, que a gente está esperando que seja muito em breve, a gente vai, sim, uma hora tentar fazer um passeio aí para conhecer, para estar próximo, porque a gente gosta de estar ao lado de pessoas de bem, né? E você é um exemplo, foi um exemplo, é um exemplo para essa garotada que quer buscar ser jogador de futebol e ser, principalmente, ser humano. Eu acho que essa geração precisa aprender um pouquinho mais também em relação a isso. Guga, parabéns, viu? Parabéns por tudo que você fez pelo futebol e obrigado. Mesmo sendo corintiano, tá perdoado, viu, Guga? Valeu, Rafa. Obrigado aí pelo carinho, pelas suas palavras, cara. E foi sensacional hoje essa live, tá? Sucesso pro seu programa cada vez mais aí, que vocês tenham bastante mesmo. Agora eu vou estar sempre de olho aí para poder assistir, tá?
Muito obrigado por tudo e até a próxima. Espero que seja breve. Com certeza será. Obrigado, Guga. Um abraço. Um abraço. Valeu, Guga. Valeu, um abração, Dinho. Valeu, Dinho. Obrigado, meu irmão. Ou qualquer dia a gente se encontra aí, em São Paulo aí. Opa! Oi, se Deus quiser. Tá bom? Opa, se Deus... Quem sabe num jogo do Santos, porque a gente transmite, viu, Verdade, Guga? com certeza, vou lá sim. Eu participo também dessas festas das embaixadas aí direto. Eles já estão maluquinhos aí para a pandemia passar e já começar essas festas. Eu sempre tô aí pelas festas das embaixadas aí. Ah, então vamos casar uma aí para fazer um jogo do Santos aí na com capital. Certeza. Aí, vamos fazer junto. Valeu, vamos sim. Um abraço. Um abraço. Um abraço, Guga. Até mais. Valeu, Dinho. Obrigado. Um abraço, meu irmão. Quinta tem mais, hein? Valeu, Rafa. Um abraço. Até quinta. Até quinta. Quinta tem mais. Uma live conjunta com notícias do futsal. A gente anuncia o nosso convidado amanhã. Estamos finalmente aí para fechar com ele. Se fecharmos, vocês esperem para ver quem será o nosso convidado aí da próxima quinta na live Rádio Rock Esportiva Notícias do Futsal, a nossa parceria na próxima quinta. Gente, obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí em facebook.com/Rock Esportiva, através da página da Simbral Eventos, da Multifísio Fisioterapia, do São Carlos em Rede e também do Grupo Comunicação e Pesquisa da UFSCar. Sempre no apoio de Bianchini Autopeças, Peixaria Central, Disque Pizza Vesúvio. Ô, Márcio, tá precisando de peixe? Vai na peixaria lá do Roberto, pô. Vai lá com o Robertão que você tem o peixe que você quer lá na Peixaria Central. O Disque Pizza Vesúvio, King Comunicação, São Carlos em Rede, Sancar Mecânica Elétrica Automotiva, Vando Detailer, Multifísio Fisioterapia e Casa dos Portões. Gente, obrigado, fiquem todos com Deus e até quinta. Só pôr a música aqui para encerrar, né, galera? Senão não dá, né? Um abração, até lá!